a terceira conferência do primeiro SIC Saúde Brasil 2013, intitulada As Redes e a Difusão de Inovações, proferida pela doutora Sônia Maria Fleury Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Tenho trabalhado com outras questões diferentes das que eu vou apresentar, que também trabalhei, né? Mais recentemente, o que eu tenho publicado, por exemplo, eu estou falando que eu estou fazendo um retorno à minha formação prévia na vida, porque eu fui algum dia psicóloga social e agora eu estou meio que voltando a essas origens. Depois de muitos anos de cientista política, eu tenho voltado mais para uma formação mais ligada à sociologia e às relações sociais. Então, eu fiz uma pesquisa grande nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, em que saiu publicada tanto numa revista que chama Psicologia e Sociedade, depois saiu numa outra revista, todas elas estão online, numa outra revista que chama Salu Coletiva, né, coletiva com C, ali, e Salu em Argentina, do Hugo Spinelli. 2 artigos sobre essa pesquisa. Do que tratava essa pesquisa? Do que eu chamei do contradireito à saúde. Ou seja, como que as pessoas são discriminadas no acesso a esse bem público e a esse direito que é a saúde. Então, eu e a minha equipe observamos durante vários meses nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, conversando, fazendo observação participante, fazendo entrevistas depois que fomos autorizados, ficamos nas emergências de madrugada, depois ficamos conversando com as pessoas, conversamos com gestores, conversamos com profissionais e conversamos com pacientes. Ou seja, pessoas que já estavam lá, mas que a gente queria saber qual era as situações de discriminação que elas tinham vivido. É muito difícil essa situação no Brasil, as pessoas tematizarem sobre discriminação. Falar disso, acho que é uma dupla exclusão, então as pessoas, em geral, nem falam. Ou quando falam numa terceira pessoa, falam, uma vizinha minha, alguém, mas nunca é com ela mesmo, uma situação muito difícil. E como é muito reprimido para nós falar da questão de discriminação, a gente acabou fazendo também uma outra metodologia, que foi chamar o pessoal do Teatro do Boal, do Teatro do Oprimido, e pegamos vários estudantes de várias áreas que estavam trabalhando já em hospitais, estavam internos em hospitais, e fizemos um trabalho de teatro do oprimido com eles, em que eles tentassem dramatizar situações de opressão e discriminação que eles tinham ou vivido ou achado que era possível viver nos ambientes institucionais. Então, essa pesquisa saiu nesse. Ela tem 2 resultados. Um é como que as instituições públicas discriminam, que nós chamamos, usando o conceito do Foucault, de contradireito à saúde. E a outra é como que as pessoas reagem às discriminações. E aí nós também tentamos tipificar as várias formas de reação, mostrando que a maior parte das formas de reação das pessoas acabam reificando a própria discriminação ao invés de questionar o sistema. Ou seja, só mesmo grupos mais politizados questionam o sistema. O resto, a pessoa tenta dar um jeitinho para resolver e que reifica todas as outras discriminações e tal. Então, essa é uma pesquisa que eu convido vocês a lerem, está nessas 2 publicações que eu falei antes, né? Que é a Psicologia e Sociedade, no meu nome, Psicologia e Sociedade, acho que é isso mesmo, e Salu Coletiva. É a área que eu estou trabalhando agora, isso tudo para explicar o que eu vou fazer, que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo agora. A área que eu estou trabalhando agora, particularmente, muito interessante, eu estou estudando o impacto do processo de pacificação nas favelas do Rio de Janeiro, ou seja, ocupação militar das favelas do Rio de Janeiro, sobre a sociabilidade. O meu tema é sempre o mesmo, é democracia, política pública e como que as políticas públicas ampliam a esfera participativa e inclusiva e promovem a cidadania ou não.
seja lá na saúde, na favela, onde seja. Então, desse já saiu um primeiro trabalho que saiu numa revista, também está online, se vocês quiserem ver, que chama Sociologias, é uma revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um trabalho sobre, o artigo chama A Militarização do Social, né, que eu acho que é uma tendência importante que está acontecendo hoje, né, de subordinar toda a intervenção da área social a uma intervenção coercitiva. E no Rio, particularmente, está ocorrendo, mas eu acho que é um modelo que tende a se expandir. Então, eu estou chamando a atenção. Também a gente escreveu sobre este mesmo tema no Le Monde Diplomatique Brasil, que também está online, no número de fevereiro, nós escrevemos e convidei vários outros pesquisadores. Eu escrevi um artigo chamado Do Welfare State ao Warfare State, ou seja, do estado de bem-estar social ao estado da guerra, que eu acho que é o que está acontecendo, usar a metáfora, né, da pacificação para ocupar militarmente. E escrevemos também um sobre a participação pacificada nas favelas do Rio de Janeiro, que é uma participação Foucaultiana, no sentido de controlar e punir as pessoas. Então, um pouco é essa a linha de trabalho que eu estou fazendo. Mas eu tinha trabalhado há algum tempo atrás, e acho que foi por causa disso que me chamaram para trabalhar aqui, sobre redes, discutindo o conceito de redes, e mais recentemente eu trabalhei, não é tão recentemente, mas estamos por publicar um livro sobre inovação no SUS. Então, eu tentei juntar um pouco do livro de redes com um pouco do livro que vai sair de inovações para falar mais da temática que está aqui. Se alguém depois quiser saber o que eu penso do SUS, é que me pergunte daquela parte da manhã, mas agora eu fiquei de falar sobre isso, vou falar sobre redes, né? Que é um livro que também está não tem mais, só vende, como é que chama aquele negócio? Esses que vende para você baixar, fazer download. Então, eu trabalho no Programa de Estudos da Esfera Pública, da EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, e nesse endereço, quase que todas as coisas que eu publiquei estão lá para fazer download. Então, é só entrar lá e também pode pegar. Então, cadê a menina da minha ajuda? Para trabalhar a questão das redes inicialmente, então eu queria trabalhar redes, 3 temas: redes, inovações e depois inovações no SUS. Né, um pouco mais conceitualmente, depois aplicado. No caso das redes, eu estou chamando a atenção no meu trabalho aí, que escrevi para o livro que vai ser lançado, a importância dessa volta da discussão do institucionalismo na área da sociologia, do neo-institucionalismo sob seus vários aspectos, né? Mostrando a importância das instituições para organizar os comportamentos, torná-los previsíveis, definir o escopo das estratégias de escolhas que as pessoas podem ter. Então, há todo um revival da discussão neo-institucional sobre vários aspectos, né? Agora, o que tem no neo-institucionalismo? Até o livro que eu peguei ali, que você me deu de presente, do neo-institucionalismo, a base teórica dele. Ou seja, quase todo mundo hoje trabalha muito com essa questão do neo-institucionalismo, seja o neo-institucionalismo histórico, seja o da escolha racional, mas fundamentalmente o neo-institucionalismo histórico. É um tipo de abordagem muito interessante, mas que dá muita ênfase à trajetória das instituições. Ou seja, as instituições têm uma história, elas têm uma trajetória, e a história futura está, de certa forma, determinada pelo passado. Nesse sentido, nós dizemos assim, então não pode se fazer rupturas nunca? Você nunca poderia construir o SUS vindo dos IAPs e do INSS, do NPS, do INAMPS e tudo mais? Ou seja, há momentos de ruptura, mas essas rupturas são pouco até trabalhadas pela teoria. Ela explica melhor o que ela chama de past dependence, a trajetória de dependência do passado, do que realmente as conjunturas que levam à ruptura. Se nós pensarmos o SUS, a sua concepção é uma ruptura. É um momento histórico específico que não se repetiu mais, é uma constelação de forças democráticas
né, na qual a saúde conseguiu avançar com essa bandeira de direito universal, e a saúde teve essa capacidade de ter um grupo que tinha se organizado politicamente, a tal ponto de ter um projeto, né, que pudesse ser apresentado para a sociedade, principalmente para os representantes da sociedade, naquela oportunidade. Você está no lugar certo, na hora certa, com a proposta que podia levar. Mas a história brasileira é uma outra história, que tem uma dependência dessa trajetória, do elitismo, né, da exclusão e tudo mais. E isso vai marcar. Então, nós, por um lado, conseguimos imprimir uma ruptura que está constitucionalizada, mas a institucionalidade pesa. Ela vai cobrar seu lugar. Né? A classe média sai fora, vai para os planos de saúde, enfim, toda a história que nós conhecemos é uma história dessa luta entre a ruptura que foi introduzida como uma vontade política e a trajetória institucional que, de alguma maneira, serve como uma contingência a implantar aquilo que nós ouvimos na mesa anterior. Então, o que tem a ver as redes com isso, né? As redes, que é o tema que me pediram para trabalhar, e hoje foi trabalhado muito da manhã, né, com o texto mesmo constitucional do sistema de saúde, que falava, né, na hierarquização e na integração das redes, né? As redes, elas não existem só em saúde. A saúde sempre se pensou como rede, muito antes de ter uma teoria de redes, porque tinha a ideia da complexidade e tudo mais, então sempre houve uma ideia de níveis e de complexidade e tudo isso. Coisa que a educação, apesar de ter níveis, primário, secundário e tal, até hoje ela é politicamente e até conceitualmente muito isolada, fragmentada a pós-graduação, da graduação, da educação básica, e na saúde sempre houve uma ideia de uma certa rede de atenção, né? As instituições, a rede, ela é considerada uma instituição muito particular, porque na sociologia tem esse dilema, o que é o ator e o cenário onde ele está. O cenário é o conjunto da ação dos vários atores, ou os atores são a contingência, né, que o cenário lhes impõe. Na rede, ator e cenário é a mesma coisa. Ou seja, a rede é a estrutura, e a estrutura são os vínculos entre os atores. Então, aí se desmancha esse nó, que era um nó muito problemático, não só na sociologia, mas na teoria da administração, que sempre fala do contexto externo, você coloca a organização depois do contexto, alguma coisa que está afora, né? Mas, por outro lado, a rede coloca problemas que não estavam colocados do ponto de vista dessas outras correntes de pensamento nessas disciplinas. Por exemplo, como que você vai coordenar e gerir a interdependência entre unidades ou nódulos que já não fazem parte da mesma estrutura? Esse problema não era o problema típico da teoria organizativa. Ele passa a ser um problema fundamental agora, né? Bom, vamos para adiante. E ele tem a ver com por que as redes ganham essa proeminência, tem a ver com as grandes mudanças que aconteceram, né, na reforma do Estado, surgimento de uma sociedade civil muito mais rica, né, os processos de descentralização, o poder estatal já não é uno, ele é descentralizado, e a própria tecnologia da informação que permite a conectividade virtual, coisa que não existia antes. Isso permite você estar em rede, como se fala, né, sem estar presente. Então, a rede também, ela depende de todo o desenvolvimento tecnológico que permitiu essas estruturas reticulares. Bom, no entanto, há grandes discussões sobre rede, se a rede é uma coisa ou é só uma forma de ver a coisa. Se ela é um método de tratar ou a realidade social, ou se ela é a realidade social. Então, para alguns, ela é uma forma de análise. Analisar vínculos, analisar a estrutura dinâmica, e para outros ela é o próprio social. A própria sociedade é vista como um conjunto de relações entre organizações ou entre pessoas que
moldam as estratégias, ou seja, ela define padrões de sociabilidade. E, nesse sentido, ela, através das redes, por exemplo, você analisaria fenômenos muito caros à sociologia, que é, por exemplo, a coesão social, né? Esse bonding, em inglês, quer dizer, o sentimento de pertencimento. Eu estou dentro de uma rede, eu sou da Abrasco, eu sou do SEBS, eu sou da saúde coletiva, da forma sanitária. Isso é um sentimento de pertencer a alguma coisa, e isso se dá no interior da rede, gerando essa coesão. Por outro lado, ela também te dá essa possibilidade de fazer pontes, né, através dessa rede, por exemplo, estando, né, na saúde coletiva, eu posso fazer uma ponte com o Ministério da Fazenda, com o pessoal que está na Fazenda, ou com a informação, para discutir questões tecnológicas, não sei o que lá e tal. Então, ela te dá bridging, pontes. Então, ela funciona tanto para entender a coesão dos grupos, quanto as possibilidades de articulação para fora dos grupos, né? Mas, juntando tudo, tem um conceito que eu acho que mostra bem o conceito de rede, que é da Tanja Borzell, né? A ideia de conjunto de relações. Essas relações têm uma certa estabilidade, aí vem tudo meio copo cheio e meio vazio. Ou seja, não é um organograma, então mas também não é um movimento social, como ontem que quebraram lá a Avenida Paulista e tal, espontaneamente, mas não é uma rede. Eles podem até ter vindo de redes, mas não tem uma estabilidade das relações. Então, um movimento não necessariamente gera um padrão estável de relações, e por isso ele não seria uma rede. A rede requer esse nível mínimo de estabilidade, mas não necessariamente uma coisa fixa, né? A ideia da não hierarquia, horizontalidade, né, que foi falada hoje de manhã também, no sentido de que são unidades que têm autonomia, mas mesmo tendo autonomia, eles têm interesses comuns e por isso que eles estão metidos na mesma rede, né? E que acham que ficar junto e cooperar é melhor do que tentar conseguir aquele objetivo sozinho. Ora, o que permite a questão da rede é o seguinte: como eles são autônomos, eles podem sair fora. Então, nós nos perguntaríamos, o SUS é uma rede? Né? Foi dada autonomia através da descentralização aos níveis subnacionais que eles não tinham, né? No entanto, é uma rede que tem um eixo governamental do Ministério da Saúde, que define políticas e tudo mais. Então, é uma rede com certas características de autonomia dos entes, mas, por outro lado, com uma certa característica de hierarquia também. Então, por exemplo, o município pode, lá no Rio de Janeiro, quando o César Maia estava brigando com o presidente e tudo mais, ele, por exemplo, não implantou o programa da saúde da família. Esse programa, ele pode aderir ou não ao município. Ele pode ter incentivos, mas ele não pode ser obrigado a fazer. Então, mas quando fizer, tem que fazer o modelo que é definido pelo nível central. Então, é um tipo de rede que é chamado de coordenação mediada. Agora, se eu junto com várias pessoas de movimentos sociais e diz, olha, vamos fazer uma luta contra a prostituição infantil, juntamos movimentos, ONGs e tudo mais, não tem essa hierarquia intrínseca ao Ministério e os níveis subnacionais. Então, essa estrutura que está dada e que às vezes a gente tem que combatê-la, porque ela tende a centralizar a todo momento, nas redes não mediadas, a própria estrutura tem que ser criada, porque ela não existe antes. É outro. Então, tem redes e redes. Tem um montão de. Então, vamos passando aí para o próximo. E aí, as redes, elas têm essas várias ambiguidades. Elas envolvem. Hoje, todo mundo fala, em algum momento as pessoas dizem, são relações entre indivíduos. São. Mas são relações entre organizações também, né? Elas tem que ter uma certa estabilidade, uma certa permanência. Mas se alguém sair da rede, ela mudou de configuração. Se um polo da rede conseguir um financiamento da Suécia, ele pode passar a ser muito mais importante do que o outro. Então, a rede ela tem uma transitoriedade e uma certa permanência. E aí ela tem uma cooperação, mas entre pessoas que também competem, por visões diferentes e tudo mais. E tem toda uma racionalidade comunicativa, usando os termos do Habermas,
Mas se é uma rede política, ela tem que funcionar para alguma coisa. Então tem que ser instrumental também, né, ser eficaz, eficiente. Passando, então, quando se analisa a rede a partir de vínculos, o Mário Roveri faz essa tabela de como analisá-la, né? Que vai desde um nível, perdão, de reconhecer o outro, até o nível de se associar ao outro. São níveis diferentes. Uma coisa, para ter rede, eu preciso pelo menos reconhecer que o outro existe. Né? Mas não necessariamente eu vou conhecer o interesse do outro, às vezes eu quero impor, ou vou colaborar, e aí vai subindo de nível, que são vínculos muito mais densos do que outros. E aí? Outros já analisam as redes muito mais pelo fato de que elas estabelecem um padrão relacional. Quem convoca essa rede para participar, quem define a pauta, qual é a temática, enfim, esse tipo de regras, né, entre os atores e o tipo de recurso que tem, cria uma série de jogos entre eles e a rede é função desses jogos. Então, isso já é mais pelo pessoal que fala do padrão de redes. Passando, por favor. Outros trabalham redes só como a ideia da mobilização, que é muito própria ao pessoal da ação coletiva, dos movimentos sociais. Nós temos que dizer que a rede é ou mobilização, ou padrão, ou vínculo. Não, ela é tudo isso. Então, tem redes que, né, em dado momento, têm um alto teor mobilizatório, os vínculos se dão com grande densidade. Outras redes já não são mobilizadoras. Vamos você pegar um conselho de saúde, né? Ali se estabelece uma rede entre vários atores. Ela está mais institucionalizada, ela já pode carecer de mobilização, mas ela estabeleceu um padrão de relação entre eles, com regras, e como é que eles vão funcionar, como é que vão distribuir os recursos. Então, você pode... todas as três abordagens são possíveis e interessantes em dado momento. Vamos lá? O que eu acho importante, que está na moda agora, e eu pelejei para ler o Latour, não sei quantos já leram, mas eu achei uma das coisas mais chatas de ler no mundo, mas li, até o final, porque eu sou obsessiva. O aluno botou isso na tese, eu falei, vou ler para entender. Porque ele desconstrói, a cada página ele desconstrói tudo que ele tinha falado no anterior, então você fica ali igual barata tonta. A única coisa que eu achei muito legal na ideia dessa teoria ator-rede, e que, por uma leitura pobre minha, estou dizendo que, não, é a ideia de que, na rede, nós temos que considerar as relações intersubjetivas e as interobjetivas. Isso me pareceu muito importante para explicar uma série de coisas, por exemplo, da pesquisa anterior que eu falei. Porque quando eu falei, por exemplo, que, como era a discriminação nos hospitais públicos, você não encontrava ninguém, a não ser grupo politizado de mulheres negras, mães de santo, que a gente trabalhou como grupo focal, e que politizava o tema. As outras pessoas todas diziam que não tinha discriminação. Eles diziam uma frase assim: serviço público é assim mesmo. Essa frase dizia, desde o paciente até o gestor, passando pelo profissional. Então, a precariedade era vista como natural, né, e não como discriminatória, por todos os atores daquela rede de relações ali. Não é isso? E me impressionava muito isso. Então, depois que eu trabalhei no Latour, para mim ficou claro, quer dizer, a rede de atenção à saúde, a precarização dela, são relações sociais e que estão objetivadas. Essa é uma decisão política, são frutos de política, são objetivações. Então, as relações interobjetivas são tão importantes quanto a dos atores que estão ali. O cara fala, eu não posso atender, porque não tem cama, não tem máquina, não tem sala de cirurgia. Mas o não ter máquina, não ter sala de cirurgia, é parte desta construção discriminatória. Então, a interobjetividade, nisso me pareceu fantástico esse negócio do Latour, né? E aí toda a parte de tecnologias ganha uma importância fundamental, e não só a sociologia do sujeito, de pensar a ação do sujeito, né? Então, vamos lá. Por exemplo, eu peguei essa reportagem que saiu esse mês, que eu acho que foi a pergunta que a Ilara fez
para a Ana Malik, né? A concentração e aglutinação de vários atores privados para dominar a tecnologia de gestão hospitalar. E ela perguntou para a Ana se posicionar em relação a isso. Então, eles resolveram que esse mercado atinge 17 mil hospitais, que públicos ou privados ou mistos, e que eles vão vender a tecnologia que eles estão produzindo para isso. Então, você acha que a pessoa que está no hospital, né, o ator lá no hospital, que vai colocar as informações, registrar, manter, ele não está determinado na sua subjetividade ali como ator político, pela objetividade do programa que foi feito pelo setor privado? E essa parece ser a realidade que toda a área de informação do próprio Ministério da Saúde, hoje, tecnologicamente, é dominada por um interesse empresarial e por uma construção empresarial. É igual quando você faz uma homepage, sei lá o quê. O cara faz um modelo que você só pode fazer dentro daquele modelo. Então, a interobjetividade contingencia as suas possibilidades. E eu acho que essa é uma questão do SUS fundamental, do ponto de vista de quem domina hoje a tecnologia de informação na área de saúde, não de colocar os dados lá, mas de estar produzindo os softwares, os hardwares e tudo mais, e as tecnologias para a gestão desse sentido. Vamos lá. Bom, aí na ideia das redes de política entra também muita noção de um novo modelo de governança, né? A ideia de que houve, mais recentemente, diferenciação territorial e funcional e que isso torna impossível alguém conseguir sozinho resolver os problemas. Ou seja, descentralizou. Então, você tem especializações funcionais e territoriais, você precisa juntar esses entes para isso. Mas os outros já falam mais a ideia de que as redes são comunidades políticas que tentam influir na política pública para que seus interesses estejam lá. Por exemplo, os trabalhos da Soraya, do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o sobrenome agora, sobre a análise dela dos conselhos de saúde, é muito baseada nesse conceito de comunidade política, né? Ela mostra que existe uma comunidade, que é dos servidores, que dominam os conselhos. Então, a comunidade política é uma rede particular, né, dentro de uma rede que é o conselho, e que ela consegue manter a hegemonia ali dentro, da pauta, da agenda e tudo mais. Bom, isso tem a ver com você pensar qual é o papel do Estado. O papel do Estado é um vazio, né? Ou que você vai lá e coloca a sua pauta, ou que não existe mais Estado, uma baixa estatalidade, então tanto faz o SUS trabalhar com serviços próprios, quanto com privados, quanto com contratados, quanto com PPP, é tudo igual, desde que, porque o Estado já não é visto como uma posição diferencial nessa rede. Ele passa a ser um vazio. Para outros autores, isso está equivocado, porque apesar dessa ideia que foi da New Public Management, você teria o governo como o SUS trabalhar com serviços próprios, quanto com privados, quanto com contratados, quanto com PPP, é tudo igual, desde que, porque o Estado já não é visto como uma posição diferencial nessa rede. Ele passa a ser um vazio. Para outros autores, isso está equivocado, porque apesar dessa ideia que foi da New Public Management, você teria o governo como sendo ainda as instituições governamentais foco de legitimidade da democracia, eles é que constroem a identidade da nação e que definem poderes e responsabilidades. Mas, de qualquer forma, seja com quem for essa rede, pode ser uma rede intergovernamental, uma rede do Estado e sociedade, isso foi falado muito hoje pela Marluce de manhã. Quer dizer, o processo de decisão, planejamento, avaliação, todo o ciclo da política não pode mais ser o mesmo. E o que ela, de alguma maneira, falava é que nós nos preparamos para fazer uma rede descentralizada com um processo decisório de planejamento que é o mesmo centralizado. E quando a rede requer uma construção de uma tecnologia
social de planejamento e de participação e tal, que nós não temos, né? E uma institucionalidade voltada para a interdependência. Agora, então aqui está assim, um desenhozinho horroroso de rede para tentar entender, né, qual é a diferença enorme do ponto de vista da administração entre políticas que são feitas através de uma estrutura hierarquizada, né, com um comando único, um ministério, uma secretaria, e uma política que é feita daquela forma com vários nódulos e vários atores ao mesmo tempo. Não quer dizer, né, que essa tem uma estrutura de poder clara e que a outra não tem a questão do poder. Aí vem um dos problemas da rede, é que a questão do poder é pouco tematizada na rede, né? Mas ela existe, porque alguns têm mais recursos, as regras favorecem alguns e tudo mais. Bora lá, pode pular essa coisa aí que eu não vou... Então, vou pular também. Vantagens e desvantagens de redes, né? O que a literatura fala? A vantagem da rede é você ter uma pluralidade, talvez seja o que se falou hoje de manhã com o nome de poliarquia, né? A pluralidade de atores envolvidos. Ou quando você fala em PPPs, você ter vários atores envolvidos e não mais só uma estrutura governamental, você pode mobilizar recursos do capital privado, que seja diversidade de opiniões, capilaridade, e, portanto, tem essa ideia de que uma estrutura de rede de política pode ser mais democrática porque ela tem mais capilaridade, ela pode ser mais sensível à opinião do que se ela tem muitos participantes. Né? E que essas organizações pequenas estão mais próximas. Mas, o que se foi falado hoje, da Ana Malik falou? Quem é que presta contas numa rede? Numa estrutura hierarquizada, você sabe quem que é o responsável. Cabeça lá tem que controlar tudo. Mesmo que seja o cara lá de baixo que fez, a responsabilidade é de quem está na chefia. Não é certo? Então, há uma responsabilidade definida. Na rede, a questão da responsabilização e da accountability, da prestação de contas, é extremamente diluída. Então, eu me lembro de perguntar para um ministro, mas por que vocês deixam que isso esteja acontecendo, serviços dessa qualidade e tudo mais? Eles, porque está descentralizado, esse é o problema do município. Como se o Ministério não tivesse que regular os serviços públicos e mandar fechar uma birosca que mais mata do que trata. Porque ele se desresponsabiliza e, provavelmente, o secretário de saúde vai dizer, mas eles não passam recurso e não dão capacidade técnica, então também não tem responsabilidade nenhuma. Então, ninguém tem responsabilidade. A questão da rede mais complicada é essa indefinição, né, das responsabilidades e das competências. E outro é que, às vezes, a rede não é a melhor solução quando os problemas exigem uma resposta imediata. Você tem uma enchente. Não dá para você negociar um consenso e você talvez ter que tomar uma decisão de uma única pessoa e operar aquilo mesmo com vários atores. Então, nem todas as coisas têm o tempo de maturação necessário para uma construção do consenso, que seja, né? Vamos embora lá. E as redes que eu queria falar no início, elas variam muito. Do tipo de institucionalização, participante, tipo de atores, base de poder, função, próximo. Também, está misturado tudo. Volta ali um pouquinho. Ainda vantagens, né, que eles falam, você criar uma presença pública sem uma estrutura burocrática, flexibilidade, gestão adaptativa. E, do outro lado, você pode ter, por exemplo, pelo fato de não se definir responsabilidades claras, você tem uma insegurança muito grande na rede, uma insegurança estratégica. Se eu conto, né, com a ação daquele outro ator, vamos supor, trazer aqui um caminhão de remédios para que eu possa distribuir não sei o quê, e se ele resolver abandonar a rede naquele dia? Então, eu não posso, porque ninguém manda nele, ele tem autonomia para sair da rede. Então, você tem que estar mobilizando esse consenso e construindo essa responsabilização, mas ela é muito complicada. Né? Em certas áreas públicas que a vida depende disso, você não pode contar só com esse tipo de coisa. E você tem dificuldade de coordenar essas interdependências. Bom, mas além do que as redes também, quando elas se tornam comunidades muito fechadas, elas tendem a excluir sapo de fora não pode entrar.
porque já está cheio, né? Então ela começa a se fechar em si mesma, né? Que também é pouco democrática. Então, inicialmente, ela é muito democrática pela maior participação, mas ela também pode chegar a excluir, não tem regra nenhuma que não... E a perda do... A ideia de que, com a descentralização, você tem uma fragmentação, mas pode ter novas formas de coordenação, mas uma perda de coesão dos sistemas. O que é o SUS, né? O SUS, do meu ponto de vista, ele não é uma rede... eu quero falar para ela, como é que eu esqueci. Não é só a rede, eu gostei muito do seu trabalho hoje de manhã, mas eu acho que o SUS é uma rede de redes. E nós vamos ter que trabalhar com essa ideia. Né? Ele tem aquela rede pública, né, que supostamente está hierarquizada, organizada, serviço e tal, mas, por exemplo, todas as relações, que é a rede de relações intergovernamentais, e que foram criadas esferas de pactuação, como, né, as tripartites, bipartites, e normas como as NOBs e tudo mais, tudo isso foi criada como gerenciar essa rede intergovernamental, entre entes governamentais. Né? Mas, por outro lado, você tem os conselhos e as conferências, onde participa Estado e sociedade. Essa já é uma outra rede. E se a tripartite decide de um jeito e o conselho decide do outro? Aconteceram isso algumas vezes. Não é certo? Os gestores pensando de um jeito e a sociedade pensando de outra. Então, vamos contratar, fazer através de OCIP ou vamos... Não. As redes intergovernamentais acham que sim, porque facilita, porque eles têm a lei de responsabilidade fiscal. A sociedade civil é contra, porque acha que isso você vai privatizar, não tem responsabilidade e tudo mais. E você faz o quê? Qual é a rede que predomina? Né? E essa rede, por exemplo, do Estado e mercado, em certas áreas, ela predomina sobre as outras. Por exemplo, na produção de tecnologias ou de insumos. Né? É uma rede que foi descrita hoje pela Laís, né, como uma rede proveitosa. Depende de como ela entra no conjunto da rede de redes. Se ela entrar como sendo o interesse do mercado, o interesse que predomina sobre as outras redes, ela será danosa para o SUS. Se ela entrar subordinada aos interesses públicos, então, acho que nós temos que começar a pensar no SUS desse ponto de vista da complexidade das várias redes, sem a gente pensar, se for pensar os atores, se for desenhar esse mapa de redes, se for pensar a rede de tecnologia, tem um grupo de atores. Aí entra a FINEP também, entra o Ministério lá do Desenvolvimento, o BNDES que financia, não sei o que lá e tal. Se eu for pensar a rede de saúde mental, entra o movimento da luta antimanicomial, enfim, familiares, não sei o que e tal. São outros atores. Então, nós temos uma complexidade temáticas e estruturais de redes aqui dentro que nem sempre estão mobilizadas na mesma direção. Qual a capacidade que nós vamos ter, né, de dar a isso uma direção estratégica? Ou cada um vai para um lado e isso vai ser a morte do SUS como capacidade de direcionamento para um lado só? Que aí todo mundo vai se aproveitar, cada um para o seu próprio lado, para o seu próprio interesse. Acho que essa é uma das questões que nós estamos vivendo. E ela é fruto do próprio crescimento do SUS, né, e da importância que foram ganhando os atores, todos ali dentro e tudo mais, mas que com a perda de uma direção estratégica, que nós não estamos conseguindo agregar todos dentro de uma única coisa. Bom, eu queria falar um pouco de inovação para depois voltar ao SUS, tá? Hoje se falou aqui de manhã sobre inovação e desenvolvimento, eu não vou voltar, né? Mas usando, a própria Ana Malik falou da inovação gerencial, quer dizer, a coisa mais conhecida é a ideia do Schumpeter de que a inovação é inerente ao capitalismo por causa da competição. É preciso inovar para você ganhar na competição. Então, o capitalismo, para ele, seria o mecanismo de levar a inovação pela competição. E isso representaria para ele o que ele chamou de destruição criativa. Você vai destruir as formas para introduzir novas. Então, esse era um mecanismo meio que automático da competição econômica no capitalismo industrial, visto pelo Schumpeter.
né? Muito ligado à indústria. A ideia do DOSE, que a Ana Malik colocou aqui, já apropria a ideia de inovação fora de você construir certos produtos ou certas máquinas, bom, pensando que eles podem ser processos, né, que estão ligados à gestão e não necessariamente produtos. Se aproxima muito mais das nossas práticas. A área de saúde é muito complicada porque ela envolve a produção industrial, incorpora tecnologias de alta sofisticação, né, e, por outro lado, os processos gerenciais também deveriam ter inovações, que foi falado hoje com relação a hospitais, com relação a tudo isso. E uma noção muito clara para nós que somos do SUS, né, de que quando nós falamos de desenvolvimento, nós estamos pensando em juntar essas duas coisas com a ideia da democracia. Ou seja, você já teve, né, inovação sem ter desenvolvimento neste sentido de um desenvolvimento social também, não só desenvolvimento industrial. A área de conhecimento, ela tem sido vista, né, como uma área também de grande complexidade e que, para esses autores, que são autores também da área de redes, eles voltam a chamar a importância das redes de conhecimento. Dizendo, nenhum grupo hoje detém um conhecimento sobre cabal, como dizem em espanhol, sobre um dado tema. Então é preciso trocar com outros grupos. Né? É preciso. Então você encontra grandes projetos, por exemplo, do genoma, mapeamento do genoma. É um grande projeto que não poderia ser levado a cabo nem mesmo só pelos Estados Unidos. Então, o Brasil participou, vários outros países que tinham essa capacidade participaram, né? E você criou estruturas colaborativas para a solução desse problema. Então, essa área de conhecimento, vista pela sua complexidade, ela começa a requerer cada vez mais um trabalho de redes de conhecimento. Tá? Bom, agora eu vou me aproximando assim, do terceiro ponto que eu queria falar, mas aí eu vou contar a coisa divertida antes, né, que é assim, nós fizemos uma longa pesquisa que eu vou apresentar, só um pedacinho para vocês aqui, que deve sair, eu estou fazendo um comercial, tem anos que eu estou fazendo esse comercial, o livro não sai nunca, mas acho que em julho agora, agosto sai. Nós tentamos estudar em que medida a descentralização no SUS levaria à democratização das relações e à inovação. Nós fizemos uma pesquisa nacional, um survey, em 86, e depois, em 96, nós tivemos uma linha de base, em 96 nós reaplicamos aquilo para ver se aquilo tinha mudado com o aprofundamento da descentralização. E agora estamos comparando e fechando essa novela que tem mais 12 anos da minha vida, estão enrolados com essa história. Né? Mas nós construímos essa metodologia completamente sem apoio de bibliografia, de coisa nenhuma. Nós somos, inovação é isso, é aquilo, a gente mede assim, faz assim e tal, e fomos fazendo. Chamamos especialistas na área de saúde para discutir com a gente se eles achavam se isso tinha cabimento ou não, fizemos workshop e tal, mas sem uma construção de assim, um modelo de inovação feito por um americano que a gente vai aplicar aqui para ver como é que se difunde a inovação. E tinha uma pessoa que trabalhou comigo, que é autor desse livro sobre redes, o Assis é todo certinho, coisa que eu não sou. Então, ele dizia para mim assim, Sônia, mas não dá, nós não temos uma teoria e tal. Eu falei, não tem importância, quando a gente acabar o livro, a gente procura na internet, porque sempre tem alguém que já escreveu uma teoria, e a gente mete lá, pois não deu outra. Depois que acabamos tudo, eu achei um negócio fantástico, que era igualzinho que nós tínhamos feito, feito por um americano, mas realmente nós fizemos, e o nosso é muito melhor do que esse aqui, mas eu recomendo o trabalho do Roger. Né? É um estudioso muito interessante, o Roger, de um livro que chama Difusão de Inovações. Né? E ele fala disso, né? Que a comunicação é diferente da difusão. Né? Na comunicação, você tem que compartilhar informações para buscar o entendimento. Foi uma coisa que a gente falou isso aqui hoje. Uma coisa você tentar acordar nos vários níveis de governamentais,
qual vai ser o pacto pela saúde. Isso é uma comunicação. Outra coisa é você cria um programa de saúde da família e quer difundir isso. Isso é difusão. Você não está discutindo com os secretários como é que vão funcionar no município os programas de saúde da família, nem nada disso. Você quer difundir uma certa inovação. Então, a difusão, ela é uma propagação de uma mensagem, mas ela não é uma pactuação entre pessoas que estão criando alguma coisa. Então, nós temos que também, no SUS, tentar diferenciar o que deve ser comunicado, o que é para ser propagado. Nem tudo precisa sentar todo mundo para discutir, mas algumas coisas que não são discutidas podem ser extremamente autoritárias. Também invalidar na base o que está acontecendo. Então, esse autor fala essa diferenciação e fala que a difusão vai depender muito do tipo de inovação, dos canais nos quais ela circula, do tempo para ela se propagar e do próprio sistema social. E que ela vai ser adotada, a inovação, ou rejeitada, dependendo de várias coisas. Uma delas é, então, se a pessoa percebe vantagem em adotar aquela medida, lá o secretário pensa, bom, por que eu vou adotar o programa de saúde da família? Ele tem que perceber como, de alguma maneira, vantajoso, seja financeiramente, ou prestígio, ou qualquer outra coisa, né? Ela tem que ter essa vantagem, essa inovação tem que estar compatível com as suas crenças. Então, ele pode adotar o programa de saúde da família, mas, por exemplo, fazer um CRAS, deshospitalizar os loucos, pode ser tão fora das crenças dele como médico ou como profissional, que seja mais difícil para ele aceitar essa inovação, porque ela está fora do universo de crenças, de valores que ele tem, né? Também, na medida que a inovação ela possa ser muito complexa, o entendimento dela, isso dificulta a adoção. E ele fala da possibilidade de experimentar. A adoção se dá mais quando a pessoa pode fazer assim, eu vou tentar, e se não der certo, eu desisto. Não é uma coisa que ele tem que assumir um contrato, vou fazer. Então, a possibilidade de tentativa é alguma coisa que facilita. E a própria visibilidade dos outros que já adotaram. Com relação ao tempo, né, ele fala que ela não se difunde igualmente. Então, ele acaba mostrando uma curva normal, em que tem aqueles lá, os que são os muito inovadores, que estão ali logo no início do tempo, a linha do tempo está aqui embaixo, né? E aqui é a quantidade de pessoas. Então, no início aqui, você teria, na horizontal, os primeiros que inovam, que são lá uns poucos, e depois os inovadores, depois os primeiros que adotam, depois a maioria primeira, depois você tem uma maioria mais retardatária, depois você tem os atrasados. Então, ela vai diminuindo também, e isso vai, o número de pessoas, as maiorias são um número maior, e a linha do tempo. E essa curva é muito parecida com o que a gente achou no SUS. Isso aqui foi divertido, que eu brincava com a SUS. A gente acha alguém que já fez uma coisa assim, e tinha mesmo, né? Natasha Sugiyama, com 2 Ys. Ideology and Networks. Então, isso aqui tem tanto na revista latino-americana, Latin American Review, número 43, quanto tem o próprio download da tese dela. Ela estuda a difusão de 2 inovações em políticas sociais no Brasil. Ela estuda o Bolsa Família e estuda o Programa de Saúde da Família. E ela estuda a partir, ela faz doutorado de ciência política e ela estuda a partir das teorias políticas. Por que as pessoas adotaram a inovação? Ou seja, o neo-institucionalismo da escolha racional diz que o cara quer maximizar os ganhos políticos dele, quer ser eleito, então ele quer fazer uma média com o governador, então ele vai adotar isso. Aí, uma outra escolha que eu já não me lembro mais, que ela pensou, e a terceira hipótese dela era as redes e a ideologia. E ela encontra para vocês, para nosso orgulho, né, que a velocidade da adoção e a aceitação maior do Bolsa Família, do Saúde da Família, do que do Bolsa Família, nas entrevistas que ela fez, deveu-se às redes e à ideologia que algumas pessoas conseguiam propagar.
nessa difusão. E ela identifica a Abrasco, o SEBS e o CONASEM como sendo atores estratégicos no convencimento dos secretários em geral da adoção, mais do que as outras hipóteses. Não sei se você conhecia isso. É bom conhecer, você está presidindo a Abrasco, está lá nos Estados Unidos dizendo que a culpa é da Abrasco, enfim, e do SEBS e do CONASEM, né? E é muito interessante essa tese dela, tentar ver a velocidade maior, a aceitação, porque havia algumas lideranças ligadas ao movimento sanitário, e essas instituições têm, então, essa legitimidade e essa respeitabilidade, apesar dela mostrar que, no início, as pessoas ligadas à reforma sanitária foram contra o saúde da família, né? Porque achavam que era focalização versus universalização, e era mesmo, né? Mas depois mudaram de ideia e, mesmo assim, conseguiram convencer as pessoas, os outros. Então, capacidade de convencimento muito grande de um grupo que tem maior coesão e articulação e tudo mais. Então, esse eu acho um estudo interessante em relação a isso. Agora, vamos mudar para aquele outro, vamos mudar lá para o outro, que vou mostrar uma partezinha do meu estudo e aí a gente abre para discussão. Isso aí. A ideia era esse, do programa na municipalização da saúde, inovação na gestão e democracia local. E, vamos, pode passar, O que era o objetivo, né? Estudar as mudanças na configuração do sistema de poder municipal a partir da descentralização da saúde. E nós queríamos saber duas coisas: se aumentou a democratização das relações de poder local e se aumentou, teve um efeito também inovador. Pode passar. Nós fizemos em 2 para fazer uma análise diacrônica. O que é que nós entendemos por... nós tínhamos uma hipótese que depois nós revimos na década seguinte. A hipótese inicial era que a descentralização levaria à democratização e ao aperfeiçoamento da gestão da esfera local do governo, através de alterações provocadas no perfil do gestor e nos processos de gestão, que poderiam, então, mudar a composição e direcionalidade do poder local. E isso levaria a práticas mais inovadoras de gestão. E em 2006, nós já tínhamos constatado o que realmente tinha inovado, o que não tinha, o tanto que tinha mudado o poder local. E em 2006, nós pensamos que haveria uma maior convergência das 3 dimensões em termos de velocidade da inovação. Eu vou explicar isso melhor agora. Bom, só para ter uma ideia, como é que esse negócio começou? Porque eu acho que as coisas não começam só a gente lendo os livros e tendo ideia. Foi assim, eu estava no avião, indo para Maceió, fazer uma fala num congresso desses do CONASEM. Era a primeira vez que eu ia num congresso do CONASEM. E eu pensei, para quem que eu vou falar? Para preparar meu discurso lá no avião. E falei, bom, devem ser médicos brancos de 35 a 55 anos, filho de fazendeiro, ou do pai médico. E aí eu armei assim na minha cabeça qual era o público. E aí eu cheguei lá e era bem diferente. Tinha umas mulheres super poderosas, vestidas com umas saias assim e tal, exóticas. E eu falei, pô, essa história está interessante. E eu perguntei no almoço, né, era o Gilson Cantarino, eu falei, Gilson, quem são os secretários municipais de saúde? Eu falei, não sei. Falei, pô, mas se vocês não sabem, eu posso saber para vocês quem são. Aí conseguimos esse financiamento para saber inicialmente quem eram os secretários municipais de saúde, por causa da minha curiosidade. E a hipótese era o seguinte, quer dizer, se a democratização seria vista na medida que houvesse maior diversificação do perfil. Quanto mais enfermeiras, psicólogas, negros, não sei o que e tal, você teria maior democracia, representaria mais a sociedade brasileira. Quanto mais os médicos de 35 a 55, bom, já sabe, né, já seria brancos e tal, seria uma sociedade mais elitista. Eu queria saber se havia maior o poder local, porque essas pessoas têm poder, né, na sua localidade. Tinha se diversificado. E, por outro lado, eu queria saber se eles, aí, acrescentando, será que eles mudaram a forma de gerir também? Aí eu falei, o que eu vou chamar de inovação, né, em saúde? Nós pensamos, bom, saúde, a atuação de um secretário envolve dimensões muito diferentes. E aí nós
separamos 3 dimensões, uma chamada dimensão social da inovação, uma dimensão gerencial e uma dimensão assistencial da inovação. E aí, supunhamos que se iria inovar também nessas 3 dimensões, passando. Pode passar, por favor. Então, volta lá. O que seria a dimensão social? Quer dizer, tudo que tinha a ver com a relação Estado-sociedade. Criou o conselho, não criou o conselho, presta contas, não presta contas, enfim. Mas todas as relações de responsabilidade, de ouvir demandas, por exemplo, se há denúncias sobre os secretários, sobre os funcionários, tira, não tira, tudo que indicasse uma interação com a sociedade eram indicadores para nós dessa dimensão social, inovação social. Na área gerencial, nós queríamos ver aspectos relacionados à eficácia e eficiência da gestão. Parceria, consórcio, base técnica, gestão de recursos humanos, assessoria, sistemas de informação, filas, enfim, todas essas questões mais ligadas à gestão. E na área assistencial, quais os programas que ele tinha introduzido, ou que estavam em curso nessa área. Né? Tem CRAS, não tem CRAS, tem farmácia popular, não tem isso, enfim, eu não me lembro mais das coisas, estou muito fora. Mas a gente tinha uma lista lá, ambulância, consultas, ficha de referência, contra-referência e tudo mais. E vamos passando. Então, a ideia era essa, quer dizer, centralização ligada ao poder local, com a hipótese de democratização e aperfeiçoamento da capacidade de gestão. A unidade nossa foi o secretário, quer dizer, ele pode ter inventado tudo, né? Você sempre, quando tem um respondente, ele pode falar o que ele bem entender. Então, tem essa possibilidade. Nós não verificamos se a saúde das pessoas melhoraram no local. Nada disso. Nós estamos pegando simplesmente o que falava o gestor. A unidade nossa, o depoente, foi o gestor. Foi através de um survey, o gestor respondeu. Então, tem todas as limitações desse tipo de resposta. Mas tinha gente que, por exemplo, você perguntava, você presta contas a quem? Tinha uma lista lá, assim, por exemplo, ao prefeito, ele dizia, não presta contas a ninguém. Então, tem gente assim, não tinha pudor nenhum, que legalmente ele é obrigado a prestar contas, pelo menos algumas daquelas coisas, e nem de responder ilegalmente e dizer não presto contas a ninguém. Então, pelo jeito, alguma coisa de verdade tinha. Né? E o instrumento nosso foi esse questionário. Um questionário relativamente... Aqui está, quer dizer, o que nós chamamos de gestor? O perfil socioeconômico, né, a origem dele, a situação atual dele, as características pessoais, o perfil profissional, qualificação e a trajetória, o perfil dele como trajetória política e vida pública e a relação com o cargo de secretário. A experiência, estabilidade, tá? Razões que ele achava por qual que ele foi indicado, por que ele não foi indicado, se é porque ele é parente, se é porque... Tudo isso a gente pôs e as pessoas respondem, porque eu sou parente dele e tal, ou porque é do mesmo grupo político, ou porque ela é competente e tal, expectativas. Bom, e na dimensão social, então, ali vinham os atributos de elaboração e execução do orçamento, prioridades, conselho, prestação de contas, depois vinha compras, impacto da informação, papapá, dimensão assistencial, acesso, e aí vinha a lista de programas e tal. E, bom, pode passar, pode passar até lá no final que fala só da inovação, porque aí vem o perfil dos gestores. Eu queria dizer para vocês, eu não dá tempo e nem vou apresentar, vocês comprem o livro depois do dia que a gente, algum dia no Santo Dia, a gente distribui para todo mundo no dia que a gente conseguir fazer isso. Mas, assim, dados que a gente comparava por região e comparava por tamanho de município. Né? É claro que o Sul é disparado, mais inovador, faz tudo direitinho e tudo mais. Né? Mas, por exemplo, eu tinha uma expectativa em relação ao aporte do município, né, que os municípios maiores fossem aqueles onde eu encontrasse a maior democratização. Né? Achando assim que ou que fossem mais inovadores, e coisa. Isso não aconteceu. Ou seja, o que apareceu foi o seguinte, há muitas mulheres trabalhando, há muitos não médicos exercendo esse cargo, mas quanto mais poderoso for o cargo, quanto mais dinheiro envolver, quanto mais prestígio político, mais o perfil é conservador.
É médico, branco, de 35 a 50, aquele mesmo. Né? E quando você vai para situações onde ganha menos, tem menos competição, aí é que você encontra negros, mulheres, enfermeiros, assistentes sociais, papapá e tal. Então, isso, do meu ponto de vista, não era esperado de nenhuma maneira. Eu não esperava, achava que quanto maior, mais democrático. Não é. Quanto mais competitivo, menos democrático. Foi o que a gente encontrou. Também encontramos que há um certo tamanho do município que é mais favorável à inovação, que não é nem tão pequeno que ele não tenha capacidade técnica, nem recurso, nem nada, nem tão grande que ele não consiga administrar. Tem um tamanho médio de município, que é onde se encontra a maior parte dos municípios inovadores. Tá? E também relacionando depois perfil com quem são os mais ou menos inovadores. Aí nós criamos um índice, né, de inovação. Então, dependendo da resposta, a resposta àquela pergunta, o cara que faz tudo aquilo direitinho, o que for lei, ele não ganha ponto nenhum. O que for a mais, ele ganha mais um ponto ou mais dois, se ele for de um município pequeno. Se for alguma coisa ou pode tirar menos 2 pontos, enfim. Isso tudo foi estabelecido, nós chamamos secretários de saúde, que também eram professores universitários, e que trabalharam no workshop conosco, fazendo o Silvio, o Odorico, não sei quem mais, enfim, pessoas que podiam discutir com a gente e ajudar a gente a estabelecer esse índice. Então, nós pontuamos, para saber os mais e menos inovadores. Agora, onde é que você diz que o cara é inovador e o que não é inovador? Esse foi um dilema que nós fugimos pelo canto, porque nós não tínhamos como responder. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o quintil, os menos inovadores e os mais inovadores e comparamos uns com os outros, e deixamos a maioria sem comparação. Só para saber quais as variáveis que podiam explicar os extremos. Então, e aí aparecem coisas interessantes, das quais a única que eu vou falar, porque nós estamos sem tempo, mas é que a variável mais importante foi os cursos de preparação para gestor que ele fez. A gente tinha a dimensão social, ela é a vermelhinha, a preta é a gerencial e a azul é a dimensão assistencial. Tá? Então, nós tínhamos que a inovação se distribuía dessa forma. Ou seja, a que mais se aproxima de uma curva normal era a dimensão social. Faz mais próximo de um sininho ali, está mais no meio. Você tinha picos de gente inovadora na área gerencial, mas era pouca gente lá. Mais de 10% a 20% só da amostra estava por ali, que conseguiam muitos pontos na inovação. Ou seja, era uma curva que tem um pico, mas que está muito nos poucos ali, são poucas pessoas. Enquanto a dimensão da social, ela também se distribuía mais normalmente, assistencial também, ela tinha alguns picos ali e, assim, não tinha, passando de 50%, ninguém tinha inovado em assistência. Ou seja, metade dos secretários não tinham introduzido nenhum programa novo na área assistencial, o que era uma coisa assustadora. Então, mostrava muito o empenho político que tinha havido no início da descentralização na área social, criar conselho, participação e tudo isso, mas o que a gente falava naquela época, a ponta da linha não mudou nada na área de saúde. O que a gente esperava 10 anos depois? Que essas 3 curvas estivessem mais parecidas. E que a ênfase não fosse só. Então, vamos para o último lá. É o próximo. Espera aí. Não, perdão. Essa ali era de 2006. Perdão, bem que eu estava achando esquisito. Essa que é de 96, gente, olha. A de 96 ela é chocante. A de 96, a inovação assistencial, ela é quase que o contrário. Ela que é azul. A dimensão assistencial, tá vendo? Ela tem um montão de gente que não faz nada. E pouquíssimos que fazem alguma coisa. Então, ela é quase uma curva reversa. Enquanto você tem a curva normal, a da social que eu tinha falado, que está mais normal, e aquele pico lá na gerencial.
Eu troquei de ordem, desculpa. Então, mostrava que na ponta da linha não tinha chegado nada. Volta ali. Nessas daqui, já há uma mudança grande. Então, mostra que a área assistencial, apesar de 50% não inovar nada na assistência, né, que é azul, que está baixando ali, vai quase nada, né, mas ela era uma curva reversa daquela. Houve um investimento muito grande, que são as caixinhas do Ministério, o que seja, para que fossem criados programas. Nós não estamos falando da qualidade, do que isso é feito lá do resultado, mas nós estamos falando de introdução desses programas. E não houve, eu acho, da mesma forma na área gerencial, que continua como uma curva destacada. Então, ele mostra claramente, né, que, primeiro, que o governo central é o indutor da inovação, é ele que induz a inovação, para bem e para mal. Pode ser que isso gere problemas lá na hora de gerir o serviço e tudo mais. Nós não conhecemos as inovações locais, desconhecemos, nós estamos replicando, propagando inovações nacionais, não é isso? Basicamente, e que, como o Estado brasileiro, de alguma maneira, acho que abriu mão, né, da inovação gerencial total, né, a questão da gestão ficou parada, isso se reflete fortemente também na área de saúde, onde não houve indução, ao contrário, está havendo indução para privatizar, para fazer OS, PPP.